Olá, tudo bom? Então, estamos aqui novamente a falar de séries e filmes. Ultimamente, estou gravando bastante vídeos nesse meio, nesse estilo de conteúdo. E porque ultimamente vem me dando muita vontade. Não sei porquê, mas convenhamos. E hoje eu vou estar falando de uma série que foi lançada ano passado, em 2025, e eu acho que ela é uma série que não prometia tanta coisa assim e simplesmente entregou tudo. Ok, tudo bem que ela provavelmente teve sim muito orçamento pra isso, então ela, querendo ou não, carrega assim meio com o título de prometer muita coisa. Mas eu não sabia, não fazia a menor ideia que essa série estava sendo criada, então pra mim ela meio que continuou sendo uma série que não prometia nada, beleza? Então fica confortável aí na cadeira e vamos embora, porque no vídeo de hoje eu vou estar falando da série de It. Bem-vindos a Daryl. Bom, antes de falar do que eu achei da série, vou explicar um pouco o que seria esse ser chamado Coisa. Porque eu percebi que muita gente ainda não entende muito bem o que ele realmente é. E bom, esse ser aí que vocês estão vendo, obviamente não é um humano. Afinal, ele tem diversos poderes. E ele na verdade é um alien. Só que o verdadeiro ser em si não é esse palhaço. Esse corpo de palhaço na verdade é o meio que só um fantoche do verdadeiro ser, que seria essas três esferas aí. Não tem uma forma específica. Por isso ele fica possuindo os coitados aí para poder se alimentar tanto da carne quanto do medo das pessoas. E esse ser é muito forte. Para quem gosta de comparar seres de séries diferentes para ver qual que é mais forte e tal, tipo eu, ele praticamente é um dos mais poderosos da ficção. As esferas em si não seriam derrotadas porque sofreu a merda de um bullying. Porra, meu truta, esse hit do capítulo 2 é muito bucho. Mas basicamente seria isso aí, Isso seria esse ser. Tá vendo? Uma explicação até que bem rápida. No assunto, vamos falar sobre a série em si. A série busca contar para nós, telespectadores, como surgiu o Pennywise. A série começa, na verdade, mostrando um moleque que tinha entrado escondido no cinema. Aí eu pensei, pô, esse deve ser o protagonista da série. Aí corta pra ele morrendo 5 minutos depois. Não, mentira, deve ter demorado mais ou menos uns 20 minutos aí, não foram só assim. Em uma cena muito bizarra que acontece no carro. E tá aí um dos pontos positivos dessa série, que é o terror e o gore dela. O terror, eu acho que nem. Eu particularmente não sinto mais tanto medo assim de séries e filmes de terror. E é normal quando você vai crescendo, você começa a ter medo de outras coisas. Mas agora, o gore dela tá em outro nível. O CGI dessa série tá fantástico. A maneira que são feitas as mortes também estão muito da hora. E eu falo muito do CGI dessa série assim, porque ultimamente os filmes, especificamente, os CGIs de ultimamente estão uma verdadeira porcaria. Está uma decepção, então realmente tem que se ressaltar alguma série ou filme quando tem um CGI bom, nos dias atuais. E cara, o Pennywise vai aparecer de fato mesmo na série lá pro episódio 5, mais ou menos. O que, na minha opinião, eu não gostei muito disso, tá ligado? Eu queria muito que a série aprofundasse mais no ser, assim, do Pennywise, E eu achei que ele apareceria na série logo no primeiro episódio. Mas eu também esperava que nem aparecer logo de primeira por dar um suspense maior. Só que eu também não esperava que seria só pro episódio 5, Isso é algo dos pontos negativos dessa série que eu não curti muito, mas a forma que ele aparece é muito cinema apenas, tá? Ou seja, a série compensou essa demora de apresentar o personagem rápido, logo na apresentação dele. E compensou mais ainda, já que no episódio 7 e 8 foram mais cinemas ainda. Esses dois últimos episódios foram perfeitos, foram os melhores episódios da série. O enredo e a construção da história foi de fato muito boa. Embora eu reconheça que alguns momentos fica meio paia de assistir, fica um pouquinho chato. Mas como eu falei, a construção dos 6 primeiros episódios para depois tudo se descarregar nos episódios finais, ficou simplesmente sensacional. O episódio 7 mesmo rolou um monte de parada nele, que se eu fosse fazer um vídeo resumindo ele, o vídeo ficaria grande, E eu sei lá, porra. Infelizmente, nessa série, todo personagem que eu achava da hora acabou morrendo. Sacanagem. E na cena final do episódio 7, quando o Will, o coitado aí, vai morrer, demonstra um pouco da personalidade dele, do Pennywise. Quando eu me referia a ele ou dele, eu estou me referindo ao palhaço, Já que ele meio que é o protagonista da série. Entre aspas, entre muitas aspas. E cara, eu ri demais quando eu assisti isso pela primeira vez. Do jeito que ele deve ter sufocado. Os pulmões explodindo como pipoca. Me dando água na boca. O quê? Eu consigo sentir o cheiro daquele corpinho fedorento, pequeno e quebrado de menino. Você não consegue? Cala a boca. Cala a boca. Não estou te ouvindo. Eu sei quem é. Você não vai me assustar. Fica calminho aí, Willy. Você escutou? Não estou te ouvindo. Cansei de ter medo. Não estou te ouvindo. Porra, menor!
Não sei porquê. Eu acho que pelo fator que a gente se acostuma com personagens de terror serem mais sérios e tentarem sempre estar implicitando um terror, né? A forma que eles falam sempre ser algo mais horripilante, nos deixa muito mal acostumados a quando a gente vê um ser totalmente diferente, como o Pennywise. Porque afinal, querendo ou não, o Pennywise, antes dele ser possuído, ele de fato era um palhaço mesmo. E fazer piada, querendo ou não, combina com o personagem. Falando um pouco das mortes, aparentemente o Stephen King continua a odiar a criança. Porque não é possível. Além das bizarrices que acontecem no filme e principalmente no livro, também os protagonistas daqui são crianças. E meus amigos, a quantidade de eventos traumatizantes que acontecem é assustadoramente enorme. No primeiro filme, a vítima é a Beverly Marsh, que sofre bastante nas mãos do Pennywise, principalmente nas mãos do pai. Sim, por incrível que pareça, eu acho que nesse primeiro filme, o Pennywise é um dos menores problemas que tem nessa cidade. Acho que os responsáveis por essas crianças são os verdadeiros vilões daí. Mas não estamos aqui para falar do filme, estamos para falar da série. Mas além dessas coisas horríveis que acontecem com ela no filme, também, principalmente, no livro. E no livro acontece coisa pior no final dele. Acredite se quiser, essa coitada sofre bastante no livro. Bom, eu não vou dizer o que acontece aqui. Se vocês quiserem pesquisar depois para entender melhor, sintam-se à vontade. Se eu falar aqui, é capaz do YouTube querer banir meu canal antes mesmo dele ser um canal famoso de verdade. E nessa série, a vítima é a Charlotte Hellon. Cara, praticamente todo episódio ela sofre algum tipo de trauma. É incrível. Tudo dava de errado pra ela. Tinha um momento que eu começava a ficar com pena dela. Mas eu gostei bastante da atuação e gostei bastante dela. Da personagem em si. Ela realmente é um personagem interessante. Não se aprofundou tanto assim na relação dela com os pais dela. Ou melhor, com a mãe dela. Mas não tem problema. Eu entendo que a série foi, querendo ou não, muito corrida. E o personagem principal que deveria ser concentrado seria o Pennywise. Então dá pra entender mais ou menos por quê. Mas querendo ou não, o Will teve um aprofundamento maior na família dele, então acaba que deixou um pouquinho a desejar a relação dela com a mãe. E a história que eles tiveram com o pai também dela, né? E destacando, teve muita gente que foi de F nessa série, né? Foi muitas mortes que aconteceram. E bom, na série toda ela tem um estilo da personagem e tal. E no episódio 7 ela tem uma mudança de personalidade brutal, tá ligado? Foi tipo assim, muito de uma vez. Diferente do personagem de Avatar lá, né? O Zuko, que eu falei um pouco dele no meu vídeo de Avatar, que eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, inclusive. Ele teve uma construção mais lenta e mais demorada. Afinal, também teve muitos mais episódios a série de A Lenda de Aang, mas a gente percebe que foi uma construção perfeita e a mudança de personalidade dele foi muito da hora. Aqui também acontece isso com a Charlotte, só que foi de forma mais rápida. Quer dizer que foi ruim ou que deixou muitas pontas soltas? Não, nem tanto assim. A gente consegue entender porque nos 6 primeiros episódios acontecem várias coisas terríveis com ela e chega no momento que você explode a cabeça. Mas também tem outra coisinha específica que deixou ela desse jeito, que foi esses cristais, né? Os cristais que controlaram a mente da garotinha ainda, que deixou essa personagem muito mais da hora e muito mais interessante, tá ligado? Tipo, no começo ela era um negócio mais de coitadinha, e depois foi tacando foda-se pra todo mundo, entende? Aí eu gostei bastante. A história eu achei ela bem interessante, a forma que ela é mostrada eu gostei bastante também. Os personagens são bem interessantes ao todo, assim falando, achei todos bem legais e importantes para a série e todos cumpriram um devido papel. Eu acho que não tive nenhum ódio especificamente brutal em algum personagem assim, o que é estranho. Normalmente eu sinto muita raiva assim facilmente de personagens, mas realmente todos tiveram papéis muito da hora importantes e foram muito bem aproveitados. A história em si mostrou mais um pouco das esferas, embora não explicou tão bem assim, igual eu fiz na introdução do vídeo, mas tá bom. Também mostrou um pouco do racismo daquela época nos Estados Unidos, quando, por exemplo, um personagem foi acusado de assassinato de uns moleques aí que morreu no cinema, sendo que naquela ocasião ele não podia contar a verdade onde é que ele tava, né? Ele falava que tava dormindo em casa, mas todo mundo já sabia que ele não tava em casa. E na verdade, naquela noite ele tava nos pega com uma mulher casada. E pior ainda, ela era branca. E falando dessa mulher muito linda, por sinal, ela era filha do Pennywise, quando ele era humano ainda. E por algum motivo, mesmo depois de uns 54 anos, ela ainda acreditava que seu pai tava vivo ainda. E a risada faz... Vê se pode, né? A cada louco no mundo por aí que às vezes você se assusta, né? Você percebe que você não é o único louco que existe, não. Existem pessoas piores.
é o que sobra pro Beta no final. Algo que eu achei bastante interessante foi em relação aos cristais, tá? Eu não fazia a menor ideia do que eram esses cristais antes de assistir a série, mesmo depois de ter pesquisado o personagem e tal. Se eu não me engano, nenhum dos dois filmes fala sobre esses cristais, do porquê o Pennywise só fica na cidade de Derry, né? Por que esse ser não sai pra assombrar outras cidades, outros países, né? E o fato é porque o Pennywise meio que veio, né? No caso, as esferas veio de um meteoro que continha essas esferas, né? Continha esses cristais, né? E por algum motivo, esses cristais meio que são a kryptonita dele. Na série não explicou tão bem assim por que esses cristais especificamente são a kryptonita dele, mas são a kryptonita dele. E eles que aprisionam o Pennywise no mundo ali de Derry, né? Eles também têm o poder de controlar a mente das pessoas, portanto foi por isso que a Charlotte teve essa mudança de personalidade, porque o cristal tava mexendo com a mente da menina. Isso explica o porquê todo mundo, quando sai de Derry, acaba esquecendo o que aconteceu, né? Acaba não se lembrando mais o que aconteceu naquela cidadezinha, né? E por fim, eu queria falar também dos diálogos que acontecem nessa série. Eu achei todos muito da hora também. Embora, como eu falei, não explicou tão bem algumas coisas, os diálogos em si foram muito da hora. Principalmente os que envolvem o palhaço fazer suas palhacices, né? Ser o brincalhão. E o diálogo que ele também tem com a menina no final, no episódio 8, quando ele fala sobre o futuro filho que ela teria, né? No futuro, que derrotaria ele, que seria um dos garotos que derrota ele no primeiro filme e, consequentemente, no segundo filme também. Eu sempre me perguntei qual seria o seu gosto, Margaret Thatcher. Mas ainda não. Você ainda não é Thatcher. Primeiro vem o amor, depois o casamento, depois o leite num carrinho de bebê. A menos que ele morra com você. Eu não sei do que você tá falando! Seu filho! Você não reconhece o seu filhinho! A semente do seu ventre fedorento e dos amigos imundos dele me levam à morte! Oh, será o nascimento! Eu fico confuso. Amanhã, ontem, é tudo a mesma coisa pro pequeno Pennywise. Mas nem sempre é fácil ficar enjaulado num lugar uma vez. Eles não podem me cercar. Não eles. E não você. Bip Marty. Então a forma que ele se comunica, as palavras que ele usa são muito da hora e eu gostei bastante do diálogo que foi utilizado nessa série. E eu acho muito da hora também o fato de ter zoado a questão de ter sobrado só as 3 meninas no final pra sobreviverem, né? Antes do grupo era formado por mais ou menos umas 7, 8 crianças e no final acaba que sobra só 4. Só que o Will, ele tinha sido capturado antes, então tinha sobrado só essas 3 meninas. E eu fiquei pensando, porra, pelo amor de Deus, né? Sobrou só essas 3 meninas patéticas. Nenhuma tinha sequer uma chance de conseguir derrotar ele, né? Ainda bem que o Will depois se libertou e o Rich, né, que tá no top melhores personagens dessa série, conseguiu ajudar elas no final pra poder derrotar o Pennywise. E não foi eu que só achei essas 3 patetas, né? Também teve o Pennywise, né? Como sempre, sendo muito inteligente e lançando uma das melhores frases dessa série. A boba! A esquisita! A fracassada! Mas quem é quem? Então, de fato, eu gostei bastante dessa série. Eu não esperava muita coisa assim dela quando eu fui assistir. Eu só tava assistindo mais por curiosidade, né? Eu tinha achado bem interessante. Eu sempre achei esse personagem em si bem interessante. E acabou que eu viciei demais dessa série. E eu curti bastante demais ela. Portanto, eu tive até que fazer um vídeo sobre ela. Meus planos não era fazer um vídeo comentando sobre essa série, mas me deu vontade. Então acabou que eu resolvi fazer um vídeo sobre essa série, né? De It. Bem-vindos a Derry. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve apenas se você for assistir meus vídeos. Não tô afim de mais inscritos fantasmas. É isso, falou e é nóis. Tchau.